Ei, Ana Cláudia, eu estou aqui gravando esse vídeo porque você hoje não pode participar da nossa aula, então eu resolvi gravar para você não perder essa lição. Então, na lição 3 de hoje, nós vimos de onde nós viemos. Nós estudamos de onde nós viemos. O que nós já vimos? Nós já vimos os atributos de Deus. O que é um atributo? Aquilo que você atribui a alguém, uma característica, por exemplo. Então, nós já vimos que Deus é um Deus pessoal, santo, amor, espírito, glorioso, onipresente, ou seja, está em todos os lugares, justo, fiel, onisciente, ele tem todo o poder, né? Sabe de todas as coisas, poderoso, imutável, que não muda e bom. São só essas características que Deus tem? Não, Deus tem muito mais. Porém, nós estudamos essas 12 características de Deus. E aí nós viemos aqui para essa pergunta: de onde nós viemos? Olha só, isso aqui que você está vendo é uma galáxia. Uma galáxia é o conjunto de vários planetas, Sol, sistema solar, né? E existem bilhões de galáxias como esta. Só para você entender de quanto que o universo ele é muito grande. E Deus criou tudo isso. E aí nós lemos aqui o versículo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Está lá em Gênesis 1:1. Primeira coisa que está escrito na Bíblia. E aí eu destaquei aqui a palavra criou. Por que criou? Porque quer dizer que não existia antes. Então, a Bíblia diz que Deus criou, ou seja, veio a existir através de quê? Da palavra de Deus. E aí nós vamos estudar aqui 3 coisas. Quando Deus criou os céus e a terra, que outras coisas Deus criou e qual foi a melhor parte da criação de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra? Será que foi há bilhões de anos atrás, há milhões de anos? Não, a Bíblia não fala a data certa. Ninguém sabe dizer. Porque na Bíblia fala que Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Como que Deus criou os céus e a terra? Como que foi esse processo? Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Salmo 33:6. Então, pelo sopro da boca, ou seja, pela palavra do Senhor, tudo foi criado. E como que Deus, né? Continuando, como que Deus criou? Ele falou, olha lá em Salmos 33:9 diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. A palavra de Deus ela é muito poderosa. Tudo o que Deus precisou fazer foi falar. E assim os céus e a terra vieram a existir. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, Ana, por mais que você possa ouvir algum dia aí na sua vida que quem criou a Terra foi uma explosão, ou qualquer outra pessoa que te diga ao contrário, saiba de uma coisa, que nós temos fé, né? Nós acreditamos, nós cremos que a palavra de Deus ela é verdade e nela diz que pela palavra de Deus tudo foi criado. Deus falou e as coisas vieram a existir. Que outras coisas Deus criou? Deus criou muitas outras coisas. Criou o céu, criou as árvores, os animais, as pessoas, o sol, tudo. Deus criou tudo que você conhece. E o que ele não criou, ele deu o quê? Sabedoria para o homem criar. Por que Deus criou o homem? Deus criou o homem com 2 propósitos. O primeiro, para ele amar e para que o homem também amasse a ele. E também criou para que o homem adorasse a ele. Então nós fomos nós fomos criados por 2 motivos: para amar a Deus e para adorar a ele. E qual foi a melhor parte da criação? Então eu já te falei que Deus criou muitas coisas, os animais, as plantas, o universo. Mas a melhor parte da criação foi o homem, foi você, Ana. E por que nós somos a melhor parte da criação?
Porque na Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não há nada nessa terra que se pareça com Deus, somente nós. Mas, Ana, e aí vem aqui o versículo, né? Nenhuma outra criatura foi criada à imagem e semelhança de Deus, como eu já disse. Em Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Somos a imagem e semelhança de Deus. Significa, Ana, que Deus também tem 2 braços, dedos, olhos e boca como nós? Não, nós já estudamos que Deus ele é espírito, então ele não tem um corpo como nós. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, quer dizer que nós temos características que se pareçam com Deus. E aí nós vamos ver algumas. Nós conseguimos ter pensamento racional, nós conseguimos raciocinar, pensar que as nossas atitudes terão uma consequência. Nós também temos a capacidade de escolha, amor, criatividade, emoções e justiça. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Os outros animais, as plantas, não têm essas outras características. Então, é nisso que a Bíblia diz que nós somos parecidos com Deus. Claro que Deus é muito maior do que nós. Deus criou tudo tão bonito. Lá em Eclesiastes 3:11 diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E aí Deus criou todas essas coisas para o seu prazer e para a sua glória. Em Apocalipse 4:11 diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Deus criou tudo perfeito e bonito. Mas então, por que o mundo está cheio de maldade? Ah, Ana, um inimigo trouxe o pecado para uma bonita criação de Deus. Mas isso é o tema da nossa próxima aula. Você, Ana Cláudia, é muito especial para Deus e para nós também. Mas por que você é tão assim especial para Deus? Primeiro, porque você pode conhecer a Deus e ele pode viver em você. E também porque você é criada à sua imagem, porque você é criada à imagem e semelhança de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que você tem um cachorrinho, ou eu já vi foto com você com um cachorrinho, não sei se é seu. Mas você ama muito esse cachorrinho. Mas por mais que você ama ele, você não consegue falar assim: vem cá, tiozinho, vou falar de Jesus aqui para você e você vai receber Jesus no seu coração, tá bom? Aí ele vai ficar te olhando assim. Não, ele não vai entender nada que você está falando e ele não vai aceitar Jesus no coração. Por quê? Isso é limitado a nós, homens, seres vivos, seres humanos. E também, Deus não pode morar dentro do coraçãozinho dele, falando assim: olha, tiozinho, isso é certo, isso é errado, né? Vem aqui adorar, né? Então, o cachorrinho não pode fazer isso. E também, ele não tem aquelas características que eu te falei. Ele não tem um pensamento racional, ele não tem senso de justiça. Então, ele não sabe o que é certo, o que é errado. Ele é ensinado, mas ele não tem isso nele. Então, por isso que, de tudo que Deus fez, nós somos muito especiais. E uma pergunta: você gostaria que Deus viesse morar no seu coração? Com certeza, né, Ana? Então, neste momento, você vai fazer uma oração e vai convidar Deus para morar no seu coração. E é importante que nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós erramos, mas quando Deus entra no nosso coração, Ele transforma, Ele limpa tudo. E aí você vai fazer essa oração, né? Quando eu terminar aqui esse vídeo, e você vai lembrar o seguinte, que nós somos criados para adorar a Deus. Então, tantos outros, no nosso dia a dia, às vezes a gente faz coisas que não agradam muito a Deus, sabe, Ana? E eu posso dizer assim que a maioria das coisas que a gente faz não agrada a Deus. E aí foge do propósito de que nós somos criados. Mas, neste momento, você vai fazer essa oração e vai falar algo que vai agradar a Deus, que vai fazer Deus sorrir. Então, lembra daqueles atributos que a tia Leia, a tia Gabi falou?
falar que Ele é grande, que Ele é glorioso, que Ele é justo, que Ele é amor. Então, Deus gosta de ouvir isso. Então você vai orar e vai falar assim: Deus, eu te glorifico porque o Senhor é grande, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Lembra aí de tudo que Deus é e fala isso com Ele. Quando você fala, você está reconhecendo. Então, por exemplo, eu sei que você é um menino muito inteligente, mas quando eu falo assim: Ana Cláudia, você é muito inteligente. Então, você vai o quê? Sorrir, você vai gostar. Nossa, ela falou que eu sou inteligente. Então, fala para Deus também os atributos que você já conhece, que a tia Lei já falou, que a Gabi já falou, né? E você convida Ele para morar no seu coração. Amém? Então, essa foi a lição de hoje, Ana. Vou deixar aí uma liçãozinha para você fazer. 2 lições. Fique com Deus. Um grande, grande abraço para você e para sua mãe. Até a próxima aula.